mas que por bondade, graça, misericórdia e amor se faz presente entre nós pecadores. Ele está aqui, tabernaculando entre nós, porque Ele te ama, porque Ele me ama, para falar conosco. Então falemos a Ele o nosso louvor e adoração. Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu servindo espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Segunda Reis, capítulo 13. Daqui a pouco eu falo os versículos, tá bom? Você, ao adentrar este lugar, você recebeu um pedaço de elástico. Está com o elástico aí na mão? Pega ele. O meu é mais bonito que o seu, tá? O meu é colorido, é maior. Você recebeu o elástico? Todos receberam o elástico? Sim? Pode brincar um pouquinho, faz assim, ó. Estica aí. Não quebra não, tá? Mas estica até onde você consegue esticar, volta, estica, volta, sem forçar para quebrar. A ideia não é quebrar. Está esticando o elástico aí? O seu está funcionando? Está esticando? Ele volta quando você solta? Estica quando você puxa? Volta? Pois é, meus irmãos, assim é a vida de cada um de nós. Nossa vida é assim, às vezes está como esse elástico, tensionado, sendo esticado. Às vezes ele está todo acomodado, todo parado. Mas às vezes vem a correria, a situação, a luta, e estica e exige de nós, ele quase chega ao ponto de quebrar, mas não quebra, graças a Deus. Esperamos que não quebre. Em alguns momentos ele é forçado só um pouquinho, mas em alguns momentos ele é bastante forçado. E a gente se sente cansado. A gente não vê a hora de o elástico voltar a afogar novamente. A pergunta que eu faço, olhando agora para a sua vida, não para o elástico, como que ela está? Nesse estica, às vezes volta, às vezes está mais acomodado. Como que está esse elástico
da sua vida nesse final de 2022, porque já estamos no final de 2022. Essa semana que começa hoje, domingo, primeiro dia, já é dezembro. Quinta-feira é dezembro. O ano acabou. E geralmente quando chega nessa época, quem não se cuidou está no limite do elástico. Bem no limite, quase quebrando, quase arrebentando. Quem veio se cuidando, não está tanto. Mas a minha vida e a sua é assim. Tem hora que ela estica e exige barbaridade. E antes do elástico arrebentar, e aqui eu estou falando da sua vida e da minha vida, ou antes de desistirmos, suportar quando ele estica bastante, porque tem hora que estica tanto, que eu e você falamos assim, dessa vez eu não vou aguentar, agora quebra, agora eu vou, agora não tem jeito. Antes que isso aconteça, vamos olhar para a palavra de Deus, e o que ela te chama e me chama a vivermos. 2 Reis 13, verso 14 a 19, e eu peço que você acompanhe a leitura e não feche mais esse texto bíblico até o final da nossa reflexão. Diz assim a palavra de Deus, 2 Reis 13, versos 14 a 19. Estando Eliseu padecendo de enfermidade, de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Feche seus olhos mais uma vez, deixa a Bíblia aberta, tá? E o elástico na mão. Deus, tua palavra que não volta vazia, é aberta e lida. E a minha oração é que a unção do Senhor sobre a minha vida me ajude a compartilhar com o teu povo neste lugar e com aqueles que estão conectados conosco. Que a tua palavra gere em nós desafio, que a tua palavra gere em nós fé, renovo, fortaleza, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ouvir, acatar e perseverar sob a voz de Deus. Ouvir, acatar, perseverar sob a voz de Deus. Nós olhamos na narrativa de 2 Reis, nesse capítulo, nesses versículos, a pessoa do rei Joás. Esse rei, ele vai em visita até o profeta, porque ele está para morrer. Diz no verso 14: estando Eliseu, lembrando aquele Eliseu que sucede Elias, Eliseu o profeta, homem de Deus, que servia trazendo palavra de Deus ao rei, palavra de Deus aos povos. Eliseu, ele está agora beirando a morte, ele está com uma enfermidade grave, e ele sabe que vai morrer. E o rei, então, Joás, vai até ele em respeito, amor e carinho para visitá-lo. Do verso 15 ao verso 18, o profeta Eliseu aproveita que o rei foi até ele, porque geralmente era sempre o profeta que ia em direção ao rei para admoestá-lo, exortá-lo, levá-lo a palavra de Deus. Mas dessa vez o rei vai ao profeta. E dos versos 15 ao 18, conforme nós lemos, o profeta Eliseu, presta atenção, mesmo enfermo, mesmo à beira da morte, dando tchau para a realidade terrena, ele ainda usa do seu tempo para servir o rei Joás e a toda a nação de Israel. Eu vejo aqui um verdadeiro servo de Deus, que
que transcende a si mesmo. Ele deixa de olhar agora para a sua enfermidade, para a sua dor, para a sua beirando morte, porque a tendência humana é: estamos enfermos, nós ficamos reclusos, estamos doentes, nós nos resguardamos e temos dificuldade de olhar para as pessoas, porque assim nós somos limitados. O rei, ele está diante de um profeta que transcende a sua enfermidade, a sua beira da morte, e ele decide mais uma vez ser boca de Deus para o rei e para o povo de Israel. Dos versos 15 a 18, nós temos aqui algumas atitudes bem detalhadas e certas, que são recomendadas pelo profeta como palavra de Deus ao rei Jeoás. Primeira lição que eu tirei da minha vida, e volto a dizer como sempre busco dizer aqui: eu estou pregando palavra de Deus, lindo, e buscando ser fiel ao texto para vocês, mas tenham certeza 101% que essa palavra de Deus foi ministrada já no meu coração e na minha alma, e eu tomo ela como palavra de Deus para a minha vida primeiro. Primeira lição que eu tiro para a minha vida e compartilho que você tire para você: reaja com o que você tem. Reaja com o que você tem. No caso do rei Jeoás, ele tem ali simbolicamente agora um aparelho de guerra de arco, ele tem as flechas, e o profeta Eliseu o chama e lhe dá dicas básicas. Reaja, rei, pegue o seu arco, pegue as suas flechas, reagir com o que temos em mãos. A segunda dica que o profeta dá ao rei e a mim e a você é: receba a bênção de Deus. No verso 16, depois que Eliseu diz ao rei Joás: pega o arco, vê como está a corda, providencia ele, pega a flecha para que você o use, mas antes o profeta fala: vem cá, eu quero pôr as minhas mãos sobre as suas mãos. Naquela época, o profeta, servo de Deus, usado por Deus para levar a palavra de Deus ao rei e ao povo, e também para abençoar. O profeta Eliseu, ele chama o rei e fala: use o que você tem. E simbolicamente eu quero te mostrar usando o arco, usando a flecha. Mas vem cá que eu quero te abençoar. Deixa eu pegar aqui nas suas mãos. Viver debaixo de orientação de Deus, acatando a orientação e obedecendo, usando o que temos, abertos a receber a bênção de Deus, como um homem, uma mulher de Deus vem para nos abençoar. E outra dica é: receba e cumpra as instruções. Mais do que eu e você estarmos diante da palavra de Deus, lendo, ouvindo, mais do que o pastor estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês, e vocês ouvindo, mais do que isso, é necessário acatar as orientações. E é necessário se submeter a elas e cumpri-las, uma a uma, conforme elas estão sendo dadas. Outra lição que eu tiro para a minha vida é: volte os seus olhos para o alvo certo. Como é fácil eu e você, numa sociedade com tantas informações, em frações de segundo, com tantos desafios que temos, com tantos objetivos que temos, como é fácil eu e você perdermos o foco. É muito fácil eu e você perdermos o alvo daquilo que é mais importante, daquilo que tem que ser prioridade na nossa vida. Olha o que diz o verso 17, o início dele. E diz, quem disse aqui é o profeta Eliseu, dizendo ao rei Joás. E diz: abre a janela para o oriente. Abre a janela para o oriente. O rei está diante do profeta em sua casa, e o profeta simbolicamente fala para ele: abra a janela, mas abra olhando para o oriente, que tem a ver com a região que é o alvo do povo sírio, que estava para vir contra Israel. O profeta, ele fala para o rei: volte os seus olhos para o alvo. Rei, eu sei que você é alguém incumbido de muitas funções, de muitas atribuições diante de um povo, mas o alvo principal agora, o teu objetivo, o teu cuidado é o Oriente, onde está o povo sírio, prestes a atacar vocês. Ele continua com a orientação, verso 17: abre a janela para o oriente. Ele abriu,
Disse mais Eliseu continua orientando ao rei: atira o que é a flecha, simbolicamente, ele não estava atirando no povo, mas olhando para o Oriente, simbolicamente Eliseu está desafiando esse servo de Deus a olhar para o alvo, a lutar contra o problema certo. Agora a urgência, a necessidade é atentar aos sírios que estão vindo contra eles. E atira nessa região, rei. Faça o que eu estou te dizendo. Simbolicamente entenda que você precisa atacar esse povo que vem contra vocês. E creia que a vitória vem do Senhor diante do problema do momento. Onde que Eliseu afirma isso para ele? Olha o verso 17. Disse mais Eliseu: atire, e ele atirou. Prosseguiu. Aí Eliseu fala para o rei enquanto ele está atirando. Eliseu fala assim: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Eliseu, ele está trabalhando simbolicamente a fé no coração do rei diante de um problema do momento, que o povo sírio está vindo contra Israel, e o profeta então diz para ele: volte seus olhos para o alvo, para o Oriente. Atira a flecha simbolicamente contra eles, ataque, lute com o que você tem e creia que Deus vai dar a vitória. Então você tenta entrar na narrativa e imagina o profeta Eliseu falando para o rei Josias: atira a flecha. Enquanto ele atira, o profeta está falando: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor contra os sírios. O profeta está profetizando a vitória de Deus para o rei e o povo de Israel diante dos sírios. Outra lição que eu tiro dessa narrativa é que enquanto eu estou olhando para o alvo, enquanto eu estou lutando contra o problema, enquanto eu creio que a vitória certa vem do Senhor, eu não posso cantar vitória antes da hora. Eu não posso cantar vitória antes da hora. Eu penso que você entende o que eu estou dizendo. Às vezes no meio do processo a gente já começa a cantar a vitória total, a vitória final. Já era, já ganhei, já papei, já é meu. Verso 17, olha o que diz no finalzinho dele. Diz assim: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, é uma região geográfica perto da costa marítima, até os consumir. O profeta está dando uma ordem aqui, conquanto ela não está tão explícita para mim, para você, mas naquela época, o verso que nós olhamos aqui, 17, que fala: olha, você vai atacar eles até consumi-los, até vencer totalmente. Não comece a cantar vitória porque você venceu parte do exército sírio. Vai até o final. É necessário que você persevere durante a luta. Não ache que você já fez tudo que podia fazer. Porque o que acontece com o rei aqui é que ele, em um determinado momento, quis fazer do jeito dele. Ele achou que do jeito dele ia dar certo. Ele achou que já poderia parar, não precisava ouvir totalmente a orientação do profeta. Versos 18 e 19. Disse ainda, o rei está ouvindo o que está dizendo o profeta. O profeta está dizendo: toma as flechas. Ele as tomou. O rei pega as flechas. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu, termine de ler comigo, 3 vezes e cessou. Verso 19. Então o homem de Deus, aqui o profeta Eliseu, se indignou muito contra ele. Contra quem? Contra o rei. E disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém, já que você não obedeceu, já que você achou que só 3 era o suficiente, já que você parou no meio do caminho e achou que do seu jeito ia dar certo, porém, agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Ah, mas o profeta não disse antes aqui, pastor, que tinha que ser mais. Eles, quando acontecia essa simbologia, isso acontece, Deus falando com Moisés em outras narrativas, da quantidade de vezes que era para ser feito.
Eu aprendo com essa lição que eu preciso ter os meus olhos no alvo certo, lutar com o que eu tenho, ouvir e acatar a orientação da palavra de Deus, no caso de Joás aqui, o homem de Deus, o servo de Deus, não cantar vitória antes da hora, não achar, não, só 3 vezes está bom, já estou vencedor, não tenho que fazer tudo do jeito que o profeta, a palavra de Deus está dizendo. Não acho que já fez tudo o que podia fazer. Quantas vezes eu estou no meio de um processo? Quantas vezes você está no meio de um processo, de uma luta, e está doída, está trabalhosa, e a gente consegue ver a vitória acontecendo, e a gente naturalmente vai baixando a guarda, a gente naturalmente vai folgando, a gente naturalmente vai achando que já ganhou, e a gente para, a gente não persevera, a gente acha que já fez tudo que podia fazer. E o profeta Eliseu se volta ao rei e falou: só 3. Você sabe que era 5, 6 ou mais vezes. Tanto que no versículo 19 ele fala: olha, só 3. Deveria ser 5, 6. A lição que eu tiro aqui também para mim é: não tome as rédeas. Talvez essa expressão seja muito distante de uma geração mais nova do que eu. Tomar as rédeas é a frase seguinte: alguém está dirigindo uma charrete. Talvez isso ficou pior ainda para a geração mais nova, né? Alguém montado a cavalo, está ali com as rédeas à mão. Aí tem alguém na garupa que você está levando, e ele decide intrometidamente pegar as rédeas da sua mão e quer conduzir. Isso é tomar as rédeas. O rei de Joás decidiu tomar as rédeas daquilo que o profeta Eliseu havia dito para ele. O rei Joás falou: não, é do meu jeito, eu sou rei, eu tenho o comando nas minhas mãos. O rei Joás tomou as rédeas nas mãos, e o profeta Eliseu falou: 5 ou 6 vezes deveria ter feito. E aí a palavra de Deus diz a respeito da lei da semeadura e da colheita: tudo que eu semeio, eu vou colher. Diga para você agora: tudo que eu semeio, eu vou colher. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. É aqui, tá? Não é lá, não, é aqui. Há um ditado no presente século, isso não é Bíblia, é ditado popular. Aqui se faz, aqui se. Há um texto bíblico que diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Fica com o texto bíblico. O que o profeta Eliseu acabou de falar com o rei Joás é: bom, eu dei todas as dicas para você, eu abençoei você, coloquei minhas mãos sobre as suas mãos, eu te falei que você deveria tirar 5, 6 vezes, você não deu conta, você achou que já estava pronto, era o suficiente. A lição que eu aprendi aqui, as duras penas, é: admita colher só o que você plantou. Tem gente que planta 5 e quer colher 10. Tem gente que planta um pezinho de laranja e quer colher uma lavoura inteira cheia de pé de laranja. Você aplica isso para qualquer realidade que você está investindo na sua vida. Admita colher só o que plantou. Não queira colher o que você não plantou. Não nasce. Não nasce. Por isso que no verso 19, o profeta Eliseu se volta para Joás e fala: então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os filhos até os consumir. Porém, agora, termina de ler comigo: só 3 vezes ferirás os filhos. É só isso que você quer, rei? É só até aí que você quer ser abençoado? Então é só até aí que você vai ser abençoado. Só 3 vezes. Só por 3 batalhas. Joás está dizendo que o que Deus tinha para você era infinitamente mais. O que Deus tinha para te abençoar é muito mais do que você quis julgar. Já estar sendo vencedor. Eu quero concluir aqui a nossa reflexão te perguntando de novo: pega aí o teu elástico. Como está o elástico da tua vida? Ele está folgado? Está esticado mais ou menos? Está muito esticado?
pergunta que eu faço para você, e eu tenho feito para mim, como eu disse, essa mensagem aí para mim primeiro: em que você necessita tirar mais uma, mais duas, mais três, mais 4, mais 5, mais 6 vezes a flecha? Onde você deveria continuar insistindo o alvo certo, em usar aquilo que Deus tem te dado em suas mãos, o que Deus tem me dado em minhas mãos, onde eu e você precisamos continuar a insistir e atirar mais vezes, e não fazer como o rei Joás fez: eu faço do meu jeito, que eu acho que já está bom. Pensa aí, o que de fato vale a pena continuar atirando mais flechas? Eu digo isso porque às vezes a gente está gastando flecha em algo errado. Às vezes a gente está queimando energia em coisas e pessoas erradas. O rei é chamado pelo profeta Eliseu dizendo: vem cá, filho, pega o arco, pega a flecha, abre a janela para o oriente, não é para o ocidente, é para o alvo que vem contra você, é contra o seu problema, o problema do povo que você é rei, e foca nele, e atira contra ele. Meu irmão e minha irmã, o que é prioridade na sua vida hoje? O que é prioridade na minha vida hoje? O que eu e você temos lançado força, investido, e às vezes nós paramos no meio do processo, e aquilo que estava quase que praticamente ganho volta a crescer um enorme problema, e a coisa não se resolve. Pensa aí o que de fato vale a pena continuar atirando mais flechas, e o que não vale a pena é voltar a focar. O que a palavra de Deus já vem lhe dizendo através dos profetas de Deus. Hoje, quando você abre a palavra de Deus e lê e reflete na palavra de Deus, o que ela tem dito para você, o que o profeta Isaías diz quando você o lê, o que o profeta Amós diz para você, o que o profeta Abacuque diz, o que Daniel diz, o que os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João diz a você, o que as cartas de Paulo diz a você, o que diz a mim, o que um professor de escola bíblica dominical, o que um pastor que vos fala, quando abre a palavra e prega, tem lhe dado como ferramenta, como direção de Deus, para que você use como flecha, como arco, para ir contra o alvo certo, para que você possa ser de fato mais do que vencedor. Porque às vezes nós insistimos com flechas no alvo errado, ou quando nós estamos no alvo certo, a gente vai até um determinado momento, porque enquanto o elástico está fácil, a gente vai, mas quando ele está muito esticado, a gente fala: já consegui, cheguei aqui está bom, não aguento mais, antes que quer eu paro, já ganhei. E a gente se entrega, e a gente desiste. E aí vem a voz de Deus a mim e a você, como veio ao rei Joás através do profeta Eliseu, dizendo: é só até aqui que você quer ser abençoado? Tá bom, é isso que você vai colher, até aqui você vai vencer. Mas Deus tinha muito mais para você, rei. Deus tinha muito mais para você. Deus tem muito mais para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem muito mais para mim. Nós precisamos aprender a ouvir mais a voz de Deus, acatar o que ouvimos, praticar o que ouvimos, mas do jeitinho que Deus fala, porque eu e você somos tendenciosos no meio do caminho querer dar um jeitinho brasileiro. Não, Deus, não tem que ser tão assim como a tua palavra diz, pode ser desse jeito aqui. Não pode, não pode. Simbolicamente, o profeta Eliseu mostrou ao rei: é a janela do oriente, não é do ocidente. Pega o arco, atira a flecha. Não é só 3 vezes abençoado, é 4, 5, 6. Porque Deus tem mais. Mas é só 3 vezes que você quer? Se você continuar lendo depois a narrativa da palavra de Deus, se você é desafiado a ler, vai acontecer justamente isso. Que eu li tudo depois. O rei Joás, ele vai se deparar 3 vezes contra o Sírio. Ele vai vencer 3 vezes, que são as 3 vezes que ele atirou a flecha na terra. Mas outras vezes, sabe o que vai acontecer? Ele vai perder. Porque ele não quis mais o que Deus havia proposto para ele, através do profeta Eliseu. Ele decidiu fazer do jeito dele, até onde ele quis fazer. Ele não continuou.
sobre qual ou quais alvos você tem atirado as flechas. Pense quantas vezes você começa um processo e desiste dele no meio do caminho, já acha que ganhou. Qual ou quais os alvos, de fato, a palavra de Deus lhe fala para atirar mais que 3 flechas? Quarta, quinta, sexta. O que Deus está falando para você continuar? Para você prosseguir, insistir. De uma maneira muito prática, objetiva, minha e você. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 17 diz o que para nós lá? Orai. Orai só quando dá. Orar só quando dá? Orar só quando eu estou com vontade? Orai sem? Você tem um propósito que você está lutando? Ore até aprender a orar. Eu aprendi essa frase com o pastor Coriano. Ore até aprender a orar. Ore. Ore. Mas às vezes a gente começa a orar e já orei, já ganhei. E a gente não persevera na oração. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Salmo 1 me chama e te chama a fazer o quê? Feliz, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor uma vez por semana, uma vez por mês. Ah, não, é todo dia. Dia e noite. Às vezes a gente começa naquele afã, agora eu vou ler a palavra de Deus todos os dias eu vou ter uma porção bíblica para alimentar a minha alma. A gente começa bem no primeiro dia, segundo, no final da primeira semana a gente já não está lendo mais, já não persevera mais, e talvez a gente vai lembrar da Bíblia no dia de vir na reunião. A gente não persevera, a gente acha que já está bom. Não tem que ler todo dia. O Salmo primeiro fala que é todo dia se eu quiser ser bem-aventurado em tudo que eu faço, mas eu acho que um dia dá, o outro não. O rei de Joás achou que só 3 estava bom. O que Deus está falando para mim e para você é isso, meu filho. É só até aí que você quer? Tá bom, é até aí que você vai ter. É até aí que você vai colher. Mas eu tenho muito mais para você. Você tem que perseverar. Muitas pessoas têm colhido pela metade o que Deus tinha infinitamente mais para dar para você. Indo um pouco além, vamos transcender. Vamos parar de olhar para nós agora, um pouquinho. Eu comecei a mensagem dizendo que quem estava enfermo à beira da morte? O rei? Não. O profeta Eliseu. O profeta Eliseu, servo de Deus. Ele está enfermo à beira da morte. À beira da morte, você está pensando em quem? A não ser você mesmo. Aliás, além de pensar em si mesmo, nós queremos que todos voltem a olhar para nós. Nós somos assim como seres humanos. Nós temos essa carência. O profeta Eliseu, ele mostra e me ensina nessa narrativa que conquanto ele está enfermo, gravemente enfermo, à beira da morte, a ponto de receber uma visita do rei na sua casa, que era muito raro acontecer, que era sempre o profeta que ia em direção ao rei. Esse homem transcende a ele mesmo. E ele agora volta os seus olhos para o reino de Deus, e ele olha para o rei que está diante de um povo de Israel, qual ele comanda, e há um exército sírio vindo contra esse povo. O profeta transcende ele mesmo e se importa com o reino de Deus, porque ele quer ver o reino de Deus ser abençoado. Então eu queria que você possamos aplicar assim, indo além de nós mesmos, olhando para a nossa igreja presbiteriana da Paz, nos últimos anos, essa comunidade de fé, que você e eu fazemos parte. Eu não sei quantos de vocês têm observado e têm percebido a família, o que tem acontecido nesses últimos 2 anos, em especial nesse ano. Primeiro, poucas pessoas chegaram até nós para congregar conosco. Louvado seja Deus pelas poucas que chegaram, e são bem-vindas, e continuam sendo bem-vindas. Mas você percebeu que muitas pessoas saíram? Ou não? Você não sentiu falta de ninguém? Muitas pessoas saíram, algumas por motivos sabidos e compreensíveis, como mudança de cidade, a trabalho, prestou vestibular, vai estudar em outro lugar, formou uma nova família, foi morar em outra cidade. Outros literalmente mudaram para o céu, levados pelo Senhor. Mas vários outros
por motivos não sabidos, de maneira honesta. Talvez cansados de algo da comunidade local, do pastor, de alguma pessoa, do jeito da igreja ser. Talvez querendo algo maior, que lhe ofereça mais. Porque a tendência de cada um de nós seres humanos é encontrar um lugar pronto, onde tem tudo do bom e do melhor para me oferecer e me fazer bem. Essa é a visão mercadológica do meio religioso. E a visão da igreja deveria ser: eu estou em um lugar para dar o meu melhor e colaborar para que aconteça o melhor com essas pessoas. Não estou lá para ser primeiramente servido com o que eu queria ser servido, do bom e do melhor. Mas eu estou lá enquanto um pequeno lugar. Mas eu estou lá para somar e para me doar na unção do Espírito Santo de Deus e servir essas pessoas. É transcender a si mesmo, como o profeta Eliseu transcendeu a si mesmo. Isso inegavelmente gera desconforto, tristeza, desânimo. Quem não fica triste de ver pessoas saindo da comunidade? Eu fico triste. Você não fica? Eu fico triste. Eu, quando pessoas que se casam, falam: pastor, estou mudando de cidade, passei no vestibular, tive uma promoção, estou mudando, eu converso com ela no gabinete, eu visita, eu falo: eu vou sentir muito a tua falta, mas eu não posso ser egoísta de dizer que você tem que ficar aqui. Se Deus está te dando essa oportunidade, Deus te abençoe. Vai em paz. Mas há muitas pessoas que saem e a gente só descobre depois de muita insistência, e nem todos são sinceramente honestos porque saíram. E aí ficam as enganações. Eu fico triste por isso, porque saiu um membro da família, da comunidade. Eu gostaria que você ficasse triste por isso. Então vem a tristeza, vem o desânimo. Assim como você fica desanimado, eu também fico. E pastoralmente eu fico pensando: eu vou atirar a quarta flecha, eu vou atirar a quinta, eu vou atirar mais uma flecha, a sexta. A palavra de Deus veio na minha alma através do profeta Eliseu nessa narrativa de segunda vez, dizendo: sim, foca no alvo certo, e atire mais uma flecha, mais uma flecha, mais uma flecha. Olhe para a comunidade de fé a qual você faz parte e passe a observar um pouco além de você mesmo. O que você pode fazer por essa comunidade? Não desista de atirar mais flechas por ela. Não desista de servi-la. Não fique só em busca de algo pronto, melhor e grandioso. Uhul! Faz bem. Olhe para a vida dos seus irmãos e irmãs aqui. E seja esse arco, seja essa flecha certeira. E atire a quarta, a quinta e a sexta. Não acho que já começou, não acho que já basta. Já fiz tudo o que podia fazer. Deus tem me chamado, eu espero que tenha te chamado. Mais uma vez, se engajar. Mais uma vez, olhar além de si mesmo e olhar para a comunidade de fé e ver o que ela precisa. E ver o que ela precisa. Essa semana eu conversava com minha esposa. Aliás, eu sempre converso com ela todos os dias. Aliás, a gente não passa um dia sem se falar. E ela fala que se passar um dia sem falar comigo, ela adoece, ela chora. E todos os dias a gente se comunica, de todas as coisas. E uma das coisas que a gente vem falando nos últimos tempos é: a Priscila foi embora, estava firme lá dando aula com os adolescentes, pré-adolescentes, precisou, prestou vestibular em São Paulo, tocava lá com o Amador Jovem, agora estava engrenando oportunidade de vestibular e mudar. O jovem Arthur carregou durante anos aqui no Ministério da Música com a mãe dele. Foi embora, se casou, mudou para outra cidade, está junto com a esposa. Outras pessoas de liderança mudaram. E aí a gente vai observando isso e a gente vai sentindo. Pessoas da mídia mudaram. E aí a gente fica esperando pessoas surgirem para fazer, para ajudar. Amanhã a gente tem reunião do conselho. E nós vamos colocar ali quem vão ser os professores, departamento infantil, escola bíblica, quem vai fazer isso aqui com o outro. E nós já vamos ter bem menos pessoas do que tivemos esse ano, pessoal. Os irmãos viram o reflexo da nossa assembleia hoje.
Poderíamos ter eleito até 4 presbíteros, até 4 diáconos, guardado as proporções de cada um. Conseguimos eleger 2 presbíteros. Olha para o alvo. Pode olhar um pouquinho para si mesmo. Transcenda como rei, como o profeta Eliseu transcendeu, doendo, perto da morte, sabendo que está indo embora. Ainda se importa com o reino. E ele quer abençoar o rei, para que o rei faça a coisa certa, para que o povo seja abençoado. A palavra de Deus me convida e te convida a prosseguir, meu irmão, lançando flechas através desta comunidade chamada Igreja de Santa Clara. E assim alcançarmos não apenas o que até aqui alcançamos, porque a gente também tem aquela ideia, né? E de fato é bíblico, até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado. Até aqui o Senhor nos ajudou, amém, glória a Deus por isso. Mas é só até aqui, tá bom? Está satisfeito? Deus tem muito mais para essa comunidade. O que Deus espera de mim e de você é a atitude do profeta Eliseu. Está doendo? Você tem lutas? Eu também tenho, todos têm. Mas o profeta Eliseu também teve, e ele voltou o seu olhar além dele mesmo para o povo. Porque Deus tem infinitamente mais para essa comunidade, para você e para mim. Amém? Palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. E que você se sinta animado, assim como Deus tem feito isso comigo. Deus sabe o quanto eu preciso para conseguir. Então ouça, acate e persevere sob, debaixo da voz de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Vai ser projetado um cântico, mas fique com os olhos fechados, pensando um pouquinho nessa palavra, nas flechas que você tem atirado, o que Deus te pede para prosseguir, continuar lançando as flechas. Se o alvo está certo, se o alvo está errado, se o elástico está esticando demais a vida, o bom é que Deus não deixa quebrar. Ele é a nossa força. Quando o cântico for projetado, e se você o conhece, pare de orar, abra os olhos e cante esse cântico. E durante toda a semana, quando eu olhava para esse texto, eu busquei ouvir o que Deus estava falando comigo. Ouça o que Deus tem dito a você. Acate o que Deus tem dito a você. Persevere obedientemente fazendo o que Deus tem dito a você. Porque Ele tem muito mais para você e muito mais para mim. Ele tem muito mais para essa comunidade de fé. Amém. Deus perdoe os meus pecados. Perdoe os nossos pecados. E como igreja do Senhor, neste lugar, nesse ajuntamento, nós nos rendemos mais uma vez diante da Tua voz, da Tua palavra. Obrigado pela vida do profeta Eliseu. Que possamos aprender com ele a transcender a nós mesmos e olhar para o Teu reino. Apesar de tudo que dói em nós, tenhamos um olhar mais aguçado para o Teu reino. Que possamos aprender com o rei Joás a não se contentar com a mediocridade de 3 flechas, a não querer fazer do nosso jeito, mas a perseverar em fazer do jeito que o Senhor nos tem chamado a fazer, e querer ser muito mais abençoado pelo Senhor, na condução do Senhor sobre as nossas vidas familiares, particulares, e como igreja do Senhor, como reino do Senhor neste lugar. Faz isso na minha vida, faz isso na vida dos meus irmãos e irmãs aqui, para que sejamos de fato cada vez mais benditos, benditos, benditos. Que seja assim sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que seja assim sobre a minha vida. Que a unção do Espírito Santo de Deus continue sobre você, continue sobre mim. Sejamos homens e mulheres de Deus, como o profeta Eliseu foi. Assim oramos, Deus, nos ajuda em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, e aquele que nos visita essa noite aqui, nesse lugar. Nós chegamos ao final de mais um culto. E nós queremos saudar e abraçar você que nos visita aqui essa noite. Dizer que você é bem-vindo e é convidado a voltar aqui mais vezes. E você que tem sido membro dessa igreja, você continue durante toda essa semana orando a Deus, refletindo um pouco mais ainda em 2 Reis 3. E continue lendo nos versículos posteriores o que aconteceu com Joás. Ele venceu só mais 3 vezes. Eu pedi que eu não quero só isso, eu quero mais. Eu quero mais. Eu vou até a porta para cumprimentar você, olhar nos teus olhos e dizer boa semana, graça e paz. Mas eu te convido a não se esquecer, tá? Pode demorar, eu fico lá na porta. Dê um abraço na Bia, dê um abraço no Thiago. Se coloque à disposição para aquilo que é necessário. E eu aguardo você lá na porta para te cumprimentar. Deus abençoe.